Olá pessoal, boa noite, tudo bem? E hoje nós vamos para o quarto vídeo da série O Poder de Alcançar Resultados. E vamos falar um pouco do que nos impede de chegar aos resultados que queremos. A maioria de nós tem pelo menos uma meta definida. Talvez ela possa até não estar definida do melhor jeito possível, mas a gente tem, né? Mas tem alguma coisa que trava a gente, que impede a gente de agir, de realmente conseguir aquilo que a gente quer. Principalmente se essa meta for uma meta muito desafiadora. Mas por que isso acontece, né? O que acontece com a gente? Quais as alterações? Nós somos organismos muito complexos, né? Interações hormonais e tudo pode nos levar a agir de uma maneira que talvez a gente não queria. Mas a principal dessas causas está relacionada à nossa zona de conforto. Provavelmente você já deve ter ouvido falar esse nome. E quando a gente fala de zona de conforto, a gente não está buscando um lugar extremamente prazeroso. O nosso organismo ele busca na zona de conforto um lugar que não tenha dor. Independente se há prazer ou não, lá não pode ter dor, certo? O que acaba sendo mascarado, e eu vou falar um pouco mais para frente sobre isso. Então, é onde a relação entre dor e prazer, ela tende a estar o mais baixo possível do lado da dor. E é muito difícil sair dessa zona de conforto. Por quê? Porque nós temos muito medo da dor, né? Isso aí é algo que vem da nossa fisiologia. E nós temos tanto medo da dor que nós lutamos mais para fugir de uma dor do que para alcançar um determinado prazer. Então, só para vocês terem uma noção do quão complexo é essa relação entre dor e prazer. Tá, tudo bem, Murilo, até aí eu já ouvi falar, eu sei mais ou menos o que é, mas como que eu vou superar isso? A primeira coisa é identificar os nossos verdadeiros medos e dores, aqueles verdadeiros que realmente nos impedem, né? E para a gente começar a quebrar eles, a gente tem que duvidar deles. A gente tem que começar a perguntar por quê. Eu não vou falar de mim, algo que aconteceu comigo há um tempo atrás. Passei por uma situação muito difícil. Eu começava a ligar para um cliente, ligava, não dava negócio, ligava para outro, não dava negócio, ligava para outro, e não conseguia realmente aquele engajamento que eu queria conseguir, e aquilo começou a me desmotivar. Quando eu pensava que eu tinha que ligar para um cliente, a primeira coisa que vinha na minha cabeça era aquela coisa: nossa, vai falar não, é certeza que ele vai falar não, é garantido. Então, e aquele não estava associado com uma dor emocional muito grande para mim. Eu não queria ouvir aquilo, né? Bom, e eu comecei a duvidar disso. Quando eu entendi esse padrão, eu comecei a duvidar disso. Eu falei, mas espera aí, por que ele vai falar não? Pode ser que ele vai falar sim, né? Vamos começar a entender isso aí. E comecei a buscar padrões. E eu fui ver que, na verdade, os meus clientes falavam muito mais sim do que a maioria dos clientes dos meus amigos, né, dos concorrentes, de todo mundo que eu conversava. Eu falei, então quer dizer que o não, ele é comum, né, até mais comum do que comigo. Então, eu preciso superar isso. E graças a essa desconstrução, né, eu consegui superar. E aí, quando a gente desconstrói, é o primeiro passo para quebrar essa dor, para quebrar esse medo. E aí a gente precisa entender as dores que a gente vai ter lá no longo prazo.
Por exemplo, se eu continuasse com essa ideia, não vou ligar para nenhum cliente, ele vai falar não vou mexer com isso não, ia chegar um ponto que eu não ia ter mais opção, né? Se eu não converso com nenhum cliente, como que eu vou vender, como que eu vou trabalhar, né? Se o cliente nem sequer conversa comigo, né? Então ia chegar uma situação muito difícil para mim, e eu comecei a entender essa situação como real. Se eu não fizer essa ligação, eu vou realmente passar por uma situação muito difícil, eu vou perder tudo que eu tenho, eu vou perder o meu emprego, eu vou perder a minha dignidade. Eu comecei a entender realmente o que ia me causar dor de verdade, e eu comecei a transformar essa dor em real. E é isso que você precisa fazer. Quando você pegar lá, não, mas é tão complicado eu mudar esse gado de pasta, é tão complicado eu fazer essa cerca, é tão complicado eu reformar meu curral. Começa a pensar nas consequências disso no longo prazo. Começa a pensar que você vai entregar uma propriedade desestabilizada para a sua próxima geração, né? Que seu filho vai passar muita dificuldade com isso. Você vai querer ver seu filho passando dificuldade. Começa a pensar nesse tipo de dor e começa a tornar essa dor real, começa a sentir ela na pele, de modo que quando você pensar numa determinada atividade, a verdadeira dor ela esteja relacionada a não fazer aquela atividade, certo? Então, o que é a ideia aqui? Que a dor ela seja tão grande, mas tão grande de não fazer, que o nosso corpo vai entender como a única saída realizar aquela atividade para se ver livre daquilo ali. Vou dar um outro exemplo meu. Eu tinha um problema de excesso de peso, até estou um pouquinho acima do peso ainda, mas já estou a caminho. E eu não conseguia fazer dieta, não conseguia fazer exercício, não firmava, ia para academia, não firmava, começava a fazer caminhada, começava a fazer dieta, não conseguia. Então eu comecei a associar. E por que eu não conseguia? Eu identifiquei primeiro essa dor. Porque fazer academia é custoso, seu corpo fica dolorido, você vai fazer dieta, nossa, está todo mundo lá comendo um estrogonofe e você está aqui comendo um pouquinho de estrogonofe e uma saladinha, né? Claro, existem outras opções, existem, né? Sem dúvida alguma, existem opções não restritivas de dieta. Beleza, mas eu comecei a associar o seguinte: imagina o Murilo, né, lá com seus 130, 140 quilos, com 40 anos de idade, com artrite, com diabetes, com todas as limitações que esse excesso de peso vai causar. Eu não vou conseguir jogar bola que eu gosto de jogar, eu não vou conseguir andar a cavalo do jeito que eu gosto, eu não vou conseguir nada. Eu vou ter que tomar 3 agulhadas todo dia por causa do diabetes, eu vou ter que tomar remédio direto por causa da artrite. É essa vida que eu quero? Essa foi a primeira pergunta que eu fiz. Quando eu entendi que essa não era a vida que eu quero, eu vi que se eu não fizesse, ela seria a vida que eu teria. Então eu comecei a mudar todos os meus hábitos. E esse é o caminho para quem quer realmente superar todos os seus hábitos, para quem quer mudar os seus hábitos e realmente alcançar resultados, aqueles resultados que você está há tanto tempo querendo alcançar, certo? Amanhã, pessoal, eu vou continuar a nossa série, o poder de alcançar resultados, e nós vamos falar de um outro entrave, um tanto quanto comum, tá bom? Então, se você quer realmente alcançar e multiplicar os seus resultados, não perca a nossa série de vídeos, não perca o nosso vídeo de amanhã, que vai estar no ar às 19 horas no YouTube e no Instagram. Um grande abraço e até lá!